Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. De novo nos encontramos para dar continuidade à nossa longa catequese sobre o sacramento do matrimônio. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Depois de termos dedicado muitos programas à reflexão sobre o capítulo 3 do livro do Gênesis, que trata do drama do pecado original, e essa catequese foi importante porque o pecado original entra na história dos homens exatamente pelo matrimônio, é num contexto matrimonial. Agora vamos às outras consequências do pecado, também em âmbito matrimonial. Lembram-se vocês quando o Senhor Deus disse: crescei, multiplicai-vos. Adão e Eva, depois do pecado, somente no capítulo 4 do livro do Gênesis, é que vão gerar Caim. Depois, Abel. 2 irmãos. Um se torna o que hoje chamamos de agricultor, e o outro se torna o que hoje chamamos de criador de animais. Ambos oferecem a Deus parte daquilo que cuidam, daquilo que criam, daquilo de que vivem. Só que a oferta de Abel agrada a Deus e a de Caim não. E Caim fica profundamente abatido e movido de inveja. Convida o seu irmão para ir ao campo e lá mata o seu irmão. É o primeiro fratricídio da história. Um irmão que mata outro irmão. Esse texto é relevante para a catequese sobre a instituição matrimonial, porque Caim e Abel nasceram no seio de uma família. Vieram da primeira instituição matrimonial. O pecado, então, traz consequências não somente para uma pessoa, mas também para a sua prole, também para a sua descendência. No Salmo 50, existe uma frase que bem traduz isto. Em pecado, minha mãe me concebeu. O que foi introduzido na história dos homens? O pecado com uma face extremamente funesta. O pecado original, originante dos pais primeiros, Adão e Eva. E foi graças a essa consequência que passou para a prole, aqui representada por Caim, a semente do mal. Uma solidariedade, uma herança que passa de geração a geração. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mais na frente, no capítulo 5, versículo 12, ele diz: assim como pela desobediência de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. O episódio, portanto, de Caim e de Abel é importante para uma reflexão sobre a tragédia que o pecado trouxe à instituição matrimonial. Não somente os pais têm culpa, mas também a desgraça é passada para os filhos. Claro que o pecado de Caim é um pecado pessoal, mas mais na frente a palavra de Deus vai refletir que este pecado original, originante, o pecado cometido pelos primeiros pais, Adão e Eva, vai passar por uma herança maldita de geração em geração a todos os homens, exceção feita à bem-aventurada Virgem Maria e a nosso Senhor Jesus Cristo. Ela porque é escolhida para ser a mãe do Salvador e ele porque Deus encarnado. Tal é a tragédia que atinge a família, a instituição matrimonial e também o sacramento do matrimônio.